Olá pessoal, aqui é o professor Itamar. Vamos dar início a mais uma aula com o tema folha de pagamento, tá? Antes de entrar ali na continuidade da nossa aula, vamos relembrar alguns tópicos, tá? Sobre a folha de pagamento, a empresa tem algumas despesas, que são os salários dos funcionários, além do salário fixo que ele tem, mais as variáveis que ele pode receber no decorrer do seu trabalho, por exemplo, hora extra, por exemplo, comissões, né? E também tem a despesa com o salário do sócio da empresa, que é chamado de prolabore, tá? Sobre essas despesas incide a parte tributária, que é o INSS parte patronal e o FGTS. Também sobre a folha de pagamento, nós temos mais algumas despesas, que é o 13º, que é um direito do funcionário, tá? E as férias remuneradas, que também é um direito do funcionário, tá? O funcionário, por sua vez, também tem as suas despesas, que é o INSS por parte do empregado, que a gente tem uma tabela que deve ser seguida, tá? Que a gente vai aprender daqui um pouquinho, e o imposto de renda retido na fonte, que também é uma despesa do funcionário, tá? Falando sobre o INSS, vamos primeiro ver a tabela de INSS para o empregado, tá? A legislação trabalhista, ela traz aqui que do empregado deve ser descontado as alíquotas de 7, 9, 12 e 14%, progressivamente, ou seja, seguindo o teto de cada um. O que é isso progressivo? Então, o funcionário, se ele ganha 1.045, vai ser 7,5%. Mas o funcionário que ganha 1.050, por exemplo, vai ser 7,5% de 1.045 e os outros R$5 vai ser 9% progressivamente. Então, tudo aquilo que ultrapassar cada teto desse aqui, a gente vai calculando a alíquota correspondente daquilo que ultrapassar. Um exemplo, o funcionário ganha R$1.800, então a gente vai calcular sobre 1.045, 7,5%, e sobre a diferença, né, que vai dar 755, a gente vai calcular na segunda faixa aqui, que é 9% sobre essa diferença. Somando-se os dois resultados, a gente vai ter o INSS que deve ser retido do funcionário, tá? O funcionário tem direito ao salário família, isso já com base nos dados de 2020, tá? Essa tabela aqui é atualizada para 1º de março de 2020. O funcionário de baixa renda tem direito ao salário família, ou seja, se ele tiver filhos menores de 14 anos ou inválido, tá, de qualquer idade, ele receberá R$ 48,62 para funcionário de baixa renda. O que é baixa renda? Para fins da legislação, baixa renda é quem ganha até R$ 1.425,56 bruto, tá? Isso aqui, tá, pessoal? É o rendimento bruto do funcionário aí, tá? Isso já nos dados atuais. Aí nós temos aqui a tabela de imposto de renda retido na fonte, que é do funcionário, que é uma despesa dele. Aqui nós temos a base de cálculo, ou seja, quem ganha até R$ 1.903,98, ele fica isento de imposto de renda. A partir desse valor a gente vai aplicar as alíquotas correspondentes. E nós temos aqui a parcela a deduzir, que é para corrigir a distorção da tabela. Nada mais é que fazer o cálculo progressivamente, igual foi feito ali, foi explicado na tabela do INSS. Mas já a tabela do imposto de renda tem essa parcela a deduzir para corrigir. Lembrando que também os dependentes para fins de imposto de renda, conforme as regras da legislação brasileira, nós podemos descontar por dependente de imposto de renda um total de R$ 189,59 por mês por dependente, tá? Isso para o imposto de renda retido na fonte. Isso aqui é a parte que o funcionário tem que pagar e aquilo que ele tem direito aqui de salário família. Então ele paga o INSS conforme as alíquotas aqui respondentes a cada teto aqui, a cada faixa salarial, tá? Progressivamente, tá? E ele tem direito a salário família conforme o teto aqui de baixa renda. E ele também tem que pagar a sua despesa de imposto de renda conforme as bases de cálculo aqui e as alíquotas correspondentes, tá bom? Já a empresa, ela tem sobre a folha de pagamento o encargo de INSS patronal e FGTS. Aqui com base nesse QNAE aqui, que é um Código Nacional de Atividade Econômica, eu coloquei um código aqui, tá? A gente classificando esse QNAE aqui,
achando que essa atividade aqui ela é de comércio varejistas de plantas e flores naturais, a gente faz a classificação do INSS patronal. O que é o INSS patronal? O INSS fixo é 20%. Depois nós temos a contribuição para terceiros, que são o SESI, SENAI, SESC e assim por diante, é os S da vida aí, tá? Cada atividade econômica vai participar com um percentual. E depois a gente também tem o risco de acidente de trabalho, que é também esse risco de acidente de trabalho ele varia de 1 a 3%, e também conforme cada atividade econômica, tá? Então, de INSS patronal nós vamos ter 20%, mais a contribuição para terceiros aqui, que é os S da vida, Sebrae, Senac, SESI e assim por diante vai indo, tá? De 5,8% para esse tipo de atividade econômica e também um grau de risco de acidente de trabalho de 3%. Somando todas essas alíquotas aqui, para essa atividade econômica, o INSS ele vai ficar no percentual de 28,8%, tá? E o FGTS é uma alíquota fixa de 8% sobre o rendimento bruto dos funcionários, tá? Também a empresa ela paga o 13º, né, que deve ser pago a primeira parcela até o final de novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro de todo ano. E o funcionário também tem direito às férias, né? Então, a partir do momento que ele completa um ano de registro na empresa, ele adquire o direito das férias, tá? Que a empresa tem mais 12 meses para dar esse direito, esse gozo de férias ao funcionário, tá? O cálculo de férias é o valor da remuneração do funcionário, mais o adicional de 1/3, tá? E o FGTS, com base no último salário que ele recebeu, é mais um salário que ele... O 13º, perdão. É mais um salário que ele recebe, tá? Vamos aprender agora também a calcular uma variável, que é a hora extra e o reflexo dela no descanso semanal remunerado, tá? Vamos pegar um funcionário aqui. Esse funcionário aqui, o funcionário 1, ele ganha 1.100 e ele tem 10 horas extras, tá? E eu coloquei aqui um dependente para salário família, tá? Então vamos aprender a calcular a hora extra. Primeiro a gente tem que calcular a hora normal. A hora normal do funcionário é o valor do salário dele dividido por 220. Ah, professor, por que 220? Porque segundo a CLT, um funcionário trabalha 44 horas semanais. Se você pegar 44 horas semanais, dividir por 6 e multiplicar por 30, você vai ter um total de horas mensais de 220. A gente dividindo o valor que ele ganha 1.100 por 220, a gente vai ter um valor de hora normal, ou seja, ele ganha por hora R$ 5,00 por hora. Conforme eu vou tratar com a Convenção Coletiva do Trabalho aqui de Dourados, tá? A Convenção Coletiva de Trabalho de Dourados diz que pagará ao funcionário um adicional de 60%, ou seja, ele vai receber a hora normal de R$ 5,00 mais um adicional de 60%. Se você multiplicar 60% por 5, você vai achar R$ 3,00. Somando os seus 5, você vai saber que ele vai ganhar R$ 8,00 por hora adicional, ou seja, por hora extra. Fazendo o cálculo aqui, o valor da hora extra é 5 vezes 1,6, um cálculo matemático simples, que a gente chega a um total de R$ 8,00 por hora. Como esse funcionário ele fez 10 horas extras, a gente multiplica pelo total de horas, chegando a um total de hora extra de R$ 80,00. Como o funcionário também ganhou descanso semanal remunerado, lembra aquele nosso cálculo lá para achar as horas, que foi 44 dividido por 6 vezes 30, ou seja, a gente adicionou os domingos e feriados aí, então ele ganha para ficar em casa também descansando, que é o descanso semanal remunerado. Então tudo aquilo que o funcionário tiver de variável, eu devo calcular o reflexo disso no descanso semanal remunerado, tá? Então se ele está ganhando R$ 80,00 a mais, eu tenho que calcular o reflexo disso no domingo e feriados. Então eu vou pegar R$ 80,00, que é o que ele está ganhando de hora extra, e dividir pelos dias úteis. Se a gente pegar no caso desse exemplo aqui, que é o mês de março de 2020, nós vamos ter aí no mês de março de 2020, 26 dias úteis, que são de segunda a sábado, menos o domingo e menos os feriados. No caso do mês de março, a gente não teve nenhum feriado, então a gente teve 5 domingos, diminuindo de 31 dias, nós temos 26 dias úteis. 80 dividido por 26 multiplicado pelos domingos e feriados, que no caso são 5, a gente vai ter o total do descanso semanal remunerado, que é de R$ 15,38. Então a remuneração desse
funcionário, ou seja, o rendimento dele, a renda dele vai ser 1.100 mais R$ 80 de hora extra, mais o reflexo do descanso semanal remunerado dessas horas extras, que vai dar 1.195,38 centavos. Vamos pegar, por exemplo, esse funcionário aqui e vamos calcular o INSS que vai ser retido dele, com base na nossa nova regra, tá? Agora do ano de 2020, tá? Então a gente tem 1.195,38 e vamos aplicar lá na tabela. Então a gente sabe que quem ganha até 1.045, 7,5%. Então ele vai pagar 7,5% sobre isso aqui. E aquilo que ultrapassar ele já cai na segunda faixa, que é 9%. Então aquilo que ultrapassou 1.045, ou seja, R$ 150,38, eu vou calcular já na nova faixa, 9%. Somando os dois INSS, eu vou ter que esse funcionário aqui vai pagar 1.091, tá? Então nós vamos ter de retenção dele, ou seja, a despesa de INSS desse funcionário, ele vai ser de R$ 91,91, beleza? Como exemplo aqui, um salário de 1.500. Então na primeira faixa ele vai ganhar, vai pagar 7,5%, 1.045. Aquilo que ultrapassou já cai na segunda faixa, que são R$ 455. Ele vai pagar 9%, que vai dar 40,95. Somando-se os dois INSS, desse funcionário aqui, a despesa dele de INSS vai ser 119,33, tá? Também, como exemplo, eu vou calcular aqui para vocês o descanso semanal remunerado sobre comissões. Então, sobre as comissões, que é uma variável, a gente também calcula a DSR, que é bem simples, que a gente já tem o valor aqui. No caso de exemplo desse funcionário aqui, ele tem um salário de 1.700 mais R$ 800 de comissão, tá? Então a gente vai calcular a DSR sobre essas comissões. Então o que a gente vai fazer? O mesmo cálculo anterior. R$ 800 dividido pelos dias úteis, 26 no caso de março de 2020, vezes os domingos e feriado, que a gente vai ter um total de R$ 153,84, que é a nossa DSR referente a essas comissões. Então esse funcionário ele vai ter um salário de 1.700, mais R$ 800 de comissão, mais uma DSS, que é o reflexo do descanso semanal remunerado dessas comissões, de 153,84, chegando a um rendimento bruto de 2.653,84. Vamos calcular a retenção de INSS desse funcionário, da mesma forma dos exemplos anteriores. Então, 1.045 é a primeira faixa, vezes 7,5%. Aquilo que ultrapassou a primeira faixa até o teto da segunda faixa, se a gente olhar aqui na tabela aqui do INSS, a gente tem aqui, ó, o teto da segunda faixa é 2.089,60. Então, aquilo que ultrapassou 1.045 até 2.089,60, a gente vai enquadrar na segunda faixa, que é de 9%, tá? Então, enquadra-se aqui na segunda faixa 1.044,60, 9%. E aquilo que ultrapassou a segunda faixa, a gente vai para a terceira faixa, que é de 12%. Então, também ultrapassou um pouco, 564,24 centavos. Fazendo todo esse cálculo aqui, a gente chega que vai reter desse funcionário R$ 240,10 de INSS, que é a despesa dele referente a essa remuneração que ele teve nesse período, tá? Esse funcionário a gente vai ver se ele se enquadra para imposto de renda retido na fonte, tá? Então vamos pegar o rendimento dele aqui. Ele teve R$ 2.653,84, que é o salário, mais as comissões, mais a DSR, tá? Ele tem uma despesa de INSS de R$ 240,10 e ele tem 2 dependentes para imposto de renda. Então vamos calcular conforme a fórmula de cálculo do imposto de renda, que é o seguinte: a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a base de cálculo para poder enquadrar na tabela do imposto de renda. Então a base de cálculo é da seguinte forma: base de cálculo é igual rendimento menos INSS menos quantidade de dependente vezes o valor por dependente a ser descontado. Pegando essa fórmula e aplicando os valores que eu tenho, então eu tenho a base de cálculo igual a 2.653,84 menos R$ 240,10 de INSS menos 2 dependentes vezes 189,59, que é aquilo que está lá na nossa tabela do imposto de renda. Desconto por dependente, 189,59, tá? Fazendo esse cálculo matemático, a gente tem que a nossa base de cálculo aqui deu 2.034,56. Agora, com essa base de cálculo de 2.034,56, eu vou olhar a tabela de imposto de renda para poder classificar e enquadrar ele nos cálculos. Pegando a tabela de imposto de renda, os 2.034, eles vão se enquadrar aqui
na segunda faixa, que é de 7,5%, com a parcela de deduzir de R$ 142,80. Vamos lá fazer o cálculo. Então, o imposto de renda nada mais é que a base de cálculo vezes a alíquota correspondente à tabela, conforme o enquadramento dele, que no caso desse funcionário deu 7,5%, menos a parcela a deduzir, que é 142,80, que também está lá nessa faixa de enquadramento do imposto de renda. Então, desse funcionário fazendo esse cálculo aqui, a gente vai ter um imposto de renda retido na fonte, que vai ser descontado dele de R$ 9,79, tá? Aqui é uma tabela modelo de folha de pagamento, tá? E nessa tabela modelo aqui eu preenchi os funcionários 1, 2, 3, os salários aqui de 1.100, 1.500 e 1.700. O funcionário 1, o funcionário 2, o funcionário 3 é os exemplos que eu citei anterior. Coloquei aqui a hora extra, as comissões dele, né? Tá errado aqui na tabela, tá com hora extra, mas é comissão aqui desse funcionário, tá, pessoal? Tá errado aqui na tabela, mas ele é comissão, tá? A DSR que a gente calculou, só foi preenchida errado aqui, só passar para a coluna de comissão ali. Somando o rendimento bruto dos funcionários, que nada mais é que o salário, mais as variáveis, mais a DSR, a gente tem o rendimento bruto. E os INSS calculado, que a gente calculou ali dos 3 funcionários, tá? O imposto de renda que a gente também calculou. No caso do funcionário 1, lembra que ele tinha um dependente para salário família. Como ele se enquadrou aqui no total de rendimentos como baixa renda, ele teve direito aqui a R$ 48,62 de salário família. O total líquido a receber nada mais é que o total de rendimentos que está aqui, menos o INSS, que é a despesa dele, menos o imposto de renda retido na fonte, mais o salário família, a gente tem o total líquido, tá? Eu coloquei aqui também um prolabore, porque ele tem uma exceção. O prolabore que nada mais é que o salário do sócio, que no caso aqui é R$ 5.000, tá? Coloquei aqui o INSS dele, que ele se enquadra como contribuinte facultativo, o individual, perdão, contribuinte individual, que cai na alíquota de 11%, tá? E o imposto de renda retido na fonte, a gente calcula. No caso desse sócio aqui, ele teve 2 dependentes. Vocês podem fazer o cálculo aí. R$ 5.000 menos 550 de INSS, com 2 dependentes, achar a base de cálculo, daí aplicar na planilha lá, na tabela do imposto de renda e fazer o cálculo, tá? Sobre a folha de pagamento, nós temos também aqui a despesa, que no caso é o valor total, o prolabore de R$ 5.000 e o total de salário de 5.349, que é a soma dos rendimentos aqui. Então, essa soma aqui de rendimentos, 1.195,38, 1.500, 2.653 e 84, que é os 3 funcionários, nós temos uma despesa de folha de pagamento de 5.349,22. O prolabore é o total ali, R$ 5.000, tá? Sobre essas 2 despesas, nós calculamos o INSS patronal. Sobre o prolabore tem uma particularidade também, o INSS é 20% patronal, enquadra só o INSS. Já sobre os salários, é aquilo que a gente calculou lá anterior, 28,8%, tá? Somando-se o 2, a gente tem o total de despesa com o INSS da empresa, 2.540,58. E o FGTS é 8% sobre o total dos salários, 5.349,22 vezes 8%, igual a 427,94. Também gera despesa para a empresa sobre o total dos salários aqui, 5.349,22. O AVO que o funcionário já tem direito. Então ele trabalhou 30 dias e já tem direito a um AVO de 13º, ele já tem direito a um AVO de férias. Como que a gente calcula esse AVO? O ano tem 12 meses, né? Então o período aquisitivo dele é de 12 meses. Então a gente vai pegar o total de salários aqui, no caso das férias, dividir por 12 e adicionar 1/3, tá? Que é o que ele tem a mais, que é 1/3 de férias. Então pegando esse 5.349,22 dividido por 12 e adicionando 1/3, a gente vai ter umas férias de despesa de férias referente a essa folha de pagamento de 594,36. O 13º da mesma forma, só não tem o 1/3, é só dividir por 12. 5.349,22 dividido por 12, a gente tem uma despesa desse mês de março aí, que o funcionário já tem direito a um AVO de 13º, no caso dessa folha total de 445,77.
E sobre essas duas despesas, a gente também aplica os 28,8% do INSS patronal e mais os 8% de FGTS. Esse aqui é tudo lançamento que vocês vão ter que fazer lá. Lançamento contábil que vocês vão ter que fazer, tá? Para saber o INSS a recolher, a gente tem que somar o INSS do empregador mais o INSS do empregado. Do empregador a gente acabou de calcular aqui, deu 2.540,58, que é a soma do INSS do Prodabole mais da folha de pagamento total. E dos empregados, aqui nós temos aqui a soma desses três aqui, 91,91, 119,33, 240,10, menos o salário família, porque o salário família é quem paga o governo. Então ele fala para a empresa, olha, desconta da guia que você vai me recolher o salário família e repassa isso para o funcionário. Somando-se tudo isso, a gente tem um total a recolher para os cofres públicos de 3.493,30, tá? Aqui, pessoal, é apenas a apuração da folha. A gente também tem que fazer os lançamentos contábeis, tá? Debita despesa, acredita obrigação. Beleza? Se alguém tiver dúvida quanto aos lançamentos contábeis, pode me consultar. Estou à disposição para sanar essas dúvidas para vocês. Beleza, pessoal?